Olá pessoal, tudo bem? A gente aqui nesse ambiente de quarto, tudo meio improvisado, mas começando a nossa live. Aguardando o pessoal entrar, aguardando o meu amigo Rafael. Deixa eu convidar aqui o professor Rafael. Aqui o professor Rafael, ele tem que aceitar entrar na transmissão. Fala, Mariane, tudo bem? Olha E essa aí? cara aí, bicho! Olha esse Você viu cara! essa fera aí mesmo, bicho? E aí, tudo bem? Bota até camisa, cara. Eu aqui todo improvisado. Atrás de mim aqui o case da guitarra, livro onde Cara, eu gravo minhas aulas no quadro ali do lado. eu passei até perfume. Ah, vai vendo. Ô, louco, bicho, olha essa fera, hein, meu? Que isso? É isso aí. E aí, como é que você tá? Tudo bem, beleza? Rapaz, falar pra você que eu tô nervoso, bicho. Ó, cada coisa Ixi. que o Nelson bota a gente aí. Ó, Ah, alguém então a falou que gente a tá gente é no, os tá, no, brabos. tá no Alguém mesmo falou assim, barco, ó, os então. brabos aí. Coitado de É o nós, Igor e bicho, a nós é Rafa. E aí, calminho. Rafa? Rafa agora é universitária. Estuda com o Calef. Ah, Rafa. é? É amigo meu, estuda Ô, junto que com um massa. colega meu. Fala pra que nós não é brabo, não. Nós é mansinho. Se a gente for brabo, já, pelo amor de Deus. Tranquilo, tranquilo. Nós é manso, É, rapaz. sossegado. Mas, rapaz, então, a gente tá nessa aí agora. Vamos começar esse trem. Vamos dar um O tempinho cara pro tá pessoal até com a entrar. caneca do Jô Soares, bicho. Que é Você viu só? isso? Eu O tô cara tá até com a preparado, caneca eu tô do Jô. preparado, rapaz. Você acha que. Tô preparado? Não, mas. Sensacional, bicho. Sensacional. Não, deu E aí, tempo de vamos fazer. começar, Rafa? Vamos mandar ver. Mas não, mas deu tempo de fazer um cafezinho ali Espera pra gente aí. poder. Espera aí. Ô, galera, conforme vocês forem perguntando, é, reforça a pergunta, qualquer coisa vocês mandam pro Nelson e o Nelson manda pelo WhatsApp pra gente. Porque eu sou ignorante aqui nessas coisas de computador e eu tô sofrendo aqui, viu? Vocês podem perguntar por aqui, se o Rafa vê, o Rafa anota, a gente vai respondendo. Olha lá, dupla fenomenal. Mal sabe ela, bicho. Mal sabe ela o que a gente Ah. está fazendo. Vocês sabiam que o Mariane já me deu aula? Acho que eles não sabem, né? Você me chama de calor, pô. Mas eu acho que eles não sabiam desse detalhe. Não, você é meu calouro para sempre. Podem Não, passar os eternamente. anos. Uma vez calouro, sempre calouro. Eternamente, cara. Tem coisa Ó, que, a que não Stephanie muda. falando aí, saudade da aula presencial. Pô, ela não sabe a saudade que a gente tá da aula presencial. Gente, se vai, de verdade, se para vocês é complicado assistir aula nesse modelo EAD, pra gente ensinar, nossa, é de verdade. Eu e Mariana, a gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive. É tenso. É tenso. Nós ficamos, acho que uns 40 minutos em áudio brigando, falando disso aí. Para mais. Exatamente. Esse celular aqui eu tive que pegar outro, porque o antigo eu quebrei depois da discussão. Foi tenso. Rapaz, nem fala, eu tive que comprar computador novo para dar aula para esse povo, porque o meu Zoom eles não conseguiam me ouvir. Mas assim, Mariane, vamos começar então? Então vamos, a gente já está aí com. Você também tem acesso aos números? Tenho 25 pessoas aqui online. 25 Vamos mandar pessoas, tá ver. legal. Acho que podia entrar mais gente. Ô Nelson, manda recado para esse povo aí no Zoom. No Zoom, no WhatsApp, no grupo, manda esse povo entrar aí. Acho justo. Então vamos Vocês mandar ver também, aí. Nossa, alunos. Convidem os amigos aí. Convida essa isso aí, tá galera todo para mundo. entrar, para ficar legal. É isso aí, o pessoal está participando, está assistindo, vai ser interessante. Acho que vocês vão gostar Vai ser bastante. legal. Vamos começar então? Então vamos lá. Pessoal, eu e o Rafa, a gente se propôs a fazer uma live, né? Discutindo um pouco os problemas do homem moderno e da sociedade moderna. Em especial, a gente tentar traçar uma perspectiva, né? Da onde a gente veio, o que a gente está vivendo, e só Deus sabe, dependendo da perspectiva da filosofia de Deus, né? Para onde nós vamos? E É, Deus o livre para onde nós vamos, porque aqui a gente não tem nenhum Dr. Brown, né, para ir para o futuro e contar para a gente como que vai ser.
Na verdade, o não- Dr. Brown, para quem não conhece, é uma referência do De Volta para o Futuro, filme de 1985, Robert Zemeckis Jr. e o Steven Spielberg, né, Rafa, que era o diretor também. Exato, foi um filme bem famoso mesmo, bem conhecido. Eu já ia citar a TARDIS. Você lembra de onde é a TARDIS? Você lembra que máquina é essa ou não? Não, essa não. Você tem. Ó, rapaz, da tua época isso aí, você tinha que lembrar, hein? É Bill e Ted? Não. Não. A TARDIS, cara, me fugiu o nome agora. É do. Poxa, é Doctor Who. Doctor Who. É a máquina de viagem no tempo dele. Ah, entendi. Então, aí, Vamos mandar. galera, vamos lá. Aí a gente se propôs a fazer, né, nós nos propusemos, né, o louco professor, nós nos propusemos a falar um pouco dessa questão da modernidade, né? Bom, estamos aqui, mas como tudo começou, né? Eu acho isso muito louco, eu estava discutindo isso com o Rafa. Não tem como, aí entra o tal do professor de humanas, né? Ele sempre volta para a filosofia, para a sociologia, ele vai, né, atrás de algumas questões. E aí eu voltei lá no Aristóteles, né, para a gente fazer essa introdução. Quando a gente fala do pensamento ético aristotélico, né, aquilo, né, Rafa, que a gente chama de teleologia. O que é essa ideia da teleologia, pessoal? Que, inclusive, eu dei aula para vocês há poucos dias a esse respeito. A teleologia é aquela questão na qual tudo que existe tem uma finalidade prática, né? Inclusive, Aristóteles ele fala que a própria existência do homem ela tem uma finalidade também. E qual era essa finalidade? A busca pela felicidade. Como o homem, segundo Aristóteles, encontra essa felicidade? Por meio da justa medida. Aquela questão, o que é a justa medida? Aquilo que está entre o excesso, o muito, e a escassez, o pouco. É aquele médio, o meio termo, né, Rafa? Exato. Também chamar até a ideia da temperança vem com ele também. Mas assim, eu acho importante a gente ressaltar alguns aspectos aqui, que são o seguinte: todas as épocas têm seus demônios, todas as épocas têm algum verme que corrói os homens daquele período, alguma dificuldade, algum problema, por exemplo. Aristóteles já chegou a ser o ponto de ser humilhado por Diógenes o cão. Em um determinado momento, Aristóteles estava fazendo uma definição dele de homem, né, que seria um bípede sem penas, e aí Diógenes, que é o cão, foi lá, depenou uma galinha e tacou no peito de Aristóteles. Falou assim, tá aqui, ó, segura o teu homem aí, então. Mas todas as épocas, todos os períodos enfrentam problemas. Porque é da natureza humana estar insatisfeito. Adão e Eva, que estavam no paraíso, encontraram, né, dificuldades. Então, é da própria natureza humana lidar com problemas, estar sempre insatisfeito. Então, assim, só para eu poder encerrar esse raciocínio, esse primeiro raciocínio, não existe a ideia de perfeição, a ideia de paraíso na Terra. O homem sempre estará constantemente insatisfeito, o homem sempre estará constantemente preocupado com algo e pela própria natureza humana que é falha, ele irá gerar problemas. O homem tem uma capacidade de criar problema. Claro, resolver também, mas a gente está aqui para falar dos problemas. Né? Então, entender que nós vamos focar na era moderna, mas nós não estamos tentando ser, de certa forma, ali saudosistas e achar que o passado é incrível, lindo, maravilhoso, sem nenhum defeito. Muito pelo contrário. Né? Mas pode continuar. Não, só uma colocação. Quando você falou do Diógenes, o cão, é legal lembrar que é o cão, não por essa questão do demônio, tá, pessoal? É o cão porque ele é o cão que vem de cachorro mesmo, né? Aquela questão dele ser... Me ajuda a palavra aí, Rafa. Bom, ele tinha esse nome, porque ele vivia no meio dos cães mesmo, né? Cães inclusive, também. o Chaves é inspirado na figura do Diógenes, porque o Diógenes morava dentro de um barril, ele vivia no meio dos cães. Né? E perguntaram para ele, por que você se dá o nome de cão? E ele fala, porque eu balanço o rabo para quem me ajuda e mordo, né, quem me atrapalha. Então, até ele gostava dessa alcunha, né, de o cão. Mas assim... Sim, isso é muito legal. Eu acho interessante a gente dar uma atenção aqui também, porque o homem ele sempre tem essa busca, como você colocou, pela felicidade, por viver melhor, por entender melhor o que está ao seu redor. Só que no mundo em que nós vivemos, ele é muito pautado por o que acontece depois da Revolução Industrial. Né? Então, eu vou entrar nisso agora, Rafa. Manda ver, depois eu complemento. O que eu ia te dizer? Porque esse homem, né, essa busca, né, voltando lá no Aristóteles, ele fala de uma busca de uma vida ideal, né? Que daí, para a gente chegar nisso aí. Quando ele fala dessa busca da vida ideal, eu acho isso muito louco. Ele cita as formas de vida, né?
Aí ele fala da vida dos prazeres, a vida política, a vida contemplativa, mas ele fala de uma vida intermediária. E isso vai evoluindo cada vez mais. E aí a gente começa a discutir a ética propriamente dita. Por quê? A ética na antiguidade, quando você falou dos demônios, né, que cada época teve o seu demônio, eu acho isso muito legal. Na antiguidade, o que era a ética? A ética era a busca pela boa convivência em sociedade. Depois os helenistas falaram da busca pela paz de espírito. Eu não vou me irritar com nada, eu quero a tranquilidade, né, a ataraxia. Ó os caras mexendo contigo aí. O Rafa e o Thiago lá. E depois, cara, aí a gente entra na Idade Média, há aquela preocupação de bem, de mal, o que é profano, o que é sagrado, o que é pecado, o que é salvação. E o homem está vivendo nesse conflito, até que ele chega à modernidade. Aí ele cai aonde? Na Revolução Industrial. E aquela ideia de conhecimento que a gente tinha, o conhecimento ele se bastava até então, por conhecer. Agora ele já não se basta mais. Até você falou para mim de uma palavra, e eu utilizo ela em sala também, mas ela me marca muito. O conhecimento ele se torna extremamente tecnicista. E aí eu vou deixar você continuar antes de eu voltar. Senão eu vou falar demais. Maravilha. A gente acaba se empolgando, mas a gente se entende bem. É que assim, a Revolução Industrial, ela muda a forma como o homem encara a própria vida do trabalho, né? A ideia de trabalhar em si, de produzir cada vez mais, de certa forma se formar para o mercado de trabalho, é uma coisa muito nova, porque durante a história da humanidade, a ideia do trabalho esteve muito mais ligada com a ideia de sobrevivência, né? As próprias técnicas de trabalho em si. E isso afetou âmbitos como, por exemplo, o âmbito da educação. A educação na Grécia Antiga é um educar no sentido moral, ético, né? Que até os gregos chamavam isso de paideia. Agora, no período em que nós vivemos, a partir da Revolução Industrial, já é uma educação voltada para o mercado de trabalho, já voltada para a produção, para algo que é técnico. Tanto é que até mesmo dentro do ambiente escolar, de modo geral, as pessoas às vezes passam esse tempo à escola, prestam um vestibular, fazem uma faculdade, para qual finalidade? Arrumar o quê? Um trabalho. Não tem aquela ideia da educação de educar-se enquanto pessoa, em melhorar em relação ao aspecto moral, aspecto ético. E a Revolução Industrial contribui muito para isso, para essa própria noção. Até a figura do Marx, mas ele vai chegar a falar, né, que o homem ele se perde nesse meio. Pode falar, manda aí que depois eu continuo. Eu ia falar isso agora, porque eu vou falar desse pensador que eu sei que você tem uma tara enorme por ele, você que é um marxista fanático. Bom, Mariana, nós estamos ao vivo, eu não posso te ofender da maneira que eu gostaria, então vamos continuar. Então, eu puxo aqui para a sociologia, Rafa, porque não tem como sair fora disso. E aí eu penso no Marx o seguinte, naquela ideia de alienação dele, né? A alienação do homem da sua própria natureza. Porque o Marx ele diz o seguinte, que o homem ele vai se realizar nas relações de trabalho, não é mesmo? Ele se realiza nas relações de trabalho e nas relações de trabalho ele se diferenciaria dos outros animais. Então esse trabalho deveria estar a serviço de quem? Do ser humano. Só que agora... esse trabalho não está mais a serviço do homem, esse trabalho está a serviço do capital, está a serviço do capitalista, do dinheiro. Então, tudo gira em torno da técnica. Você não tem mais o conhecer pelo conhecer, conforme você estava falando. Exato, até porque assim, a gente coloca no seguinte sentido, acho que é importante a gente salientar isso, que nós vemos, né, por exemplo, o trabalho tem um papel importante, nós até valorizamos isso, a ideia do mercado em si, mas nós queremos que você entenda, de modo geral, você que está ouvindo, que o trabalho em si, né, o trabalho em si, ele, assim como tudo ao nosso redor, ele é um dos motivos, né, da vida hoje, de certa forma, que nós temos que aprender a conviver. E a humanidade passou a conviver, de certa forma, com o trabalho, de uma maneira que, não só o trabalho, mas ele acabou ganhando espaço na vida do homem, a própria noção do trabalho, que foi, de certa forma, se complicando. Por quê? Vamos lá. O homem, em determinado momento, ele passa, de certa forma, a ter cada vez mais fé em si mesmo e nas suas realizações, nas suas produções. A Revolução Industrial tem uma capacidade magnífica de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O homem passa a viver mais, o homem passa a viver melhor, o homem passa a produzir mais, o homem passa a ter mais dinheiro. Só que isso, por outro lado, vai gerando uma noção o quê? Materialista,
fetichista, né, dentro da própria ideia do trabalho. E aí eu quero trazer um autor, que é um autor que está fazendo bastante sucesso agora, que é o Bill Han. Ele é um sul-coreano, tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, onde ele diz que no mundo em que nós vivemos, nós somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Nessa ideia de trabalhar, de correr atrás, de tentar viver, tudo que a gente faz tem como finalidade o quê? O lucro, a vida em trabalho. Né? Sempre algo voltado assim nesse sentido, onde a gente se cobra sempre, quer sempre ter uma capacidade maior de excelência e nunca nada parece que tá bom. Toda vez que a gente vai ver, a gente nunca para, sempre tentando melhorar. E isso vai fazendo o quê? Gerando coisas como, por exemplo, a síndrome do burnout. As pessoas vão ficar estressadas, pilhadas. Né? Mas continue aí, senão depois eu vou me empolgar. Não, não é não. O Lincoln fez uma pergunta aí, eu vou deixar lá para você. Vou ler para você aqui a pergunta. A educação da Idade Média era voltada somente para a Igreja Católica? Não, a educação na Idade Média, com as 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium, ela tinha, antes de mais nada, educar para a verdade, para o belo e para aquilo que é moral e ético. No primeiro momento, você educa a pessoa, né, no trivium, para gramática, para retórica, para lógica, você ensina a pessoa como escrever, falar e pensar. Depois, no quadrivium, você já educa ela para aritmética, para música, você, de certa forma, dá uma base de formação humana para a pessoa. Tá entendendo? Então, assim, a educação na Idade Média não é exclusivamente voltada para a Igreja Católica, mas para valores, ética, virtude. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente esquece que a ideia do trabalho, essa ideia de trabalhar, produzir, viver em sociedade, de certa forma, que os valores eles não caem do céu. O mundo não começou ontem, o mundo não começou do nada. Valor, ética, moral, coisas como respeito, dignidade é uma coisa que se constrói, é uma coisa que deve ser treinada com o tempo. Né? As coisas não vêm do nada. E os homens parece que se esqueceram disso nesse meio tempo, depois da Revolução Industrial. Porque ficou uma coisa tão tecnicista, tudo que eu faço tem que ser para lucrar, tem que ser para ganhar dinheiro, que onde ficaram as discussões nesse tempo sobre o que é verdade, o que é justo, o que é verdadeiro? E aí nós caímos em crises morais e éticas dentro da nossa sociedade. Porque tudo que a gente faz hoje é sempre por uma finalidade específica. Em que sentido? Eu vou trabalhar cada vez mais, eu vou lucrar cada vez mais, eu vou sempre para isso, sempre voltando, pensando no benefício próprio. E aí o homem cai nessa, de certa forma, nesse conjunto, porque, cara, tem uma fome que o homem tem que não é só de pão e água, de certa forma. É uma fome muito mais profunda, que afeta a sua alma, aquilo que ele é, né? Sobre o sentido da sua vida. Isso é Titãs. Isso é Titãs. Exato, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Isso. E nessa ideia que vai sendo incentivada, parece que, por exemplo, se a pessoa não trabalha pra caramba, não vive só em função de trabalho, tudo que ela faz não for pra lucrar, a vida dela não é boa, ela tá errada. Entendeu? Por exemplo, a gente chega num ponto hoje em que a gente às vezes se sente mal quando para. Se a gente para, você não tem impressão, às vezes, quando você para, assim, você fica sentindo que você não está fazendo nada de produtivo, como se você tivesse que ser produtivo o tempo todo. E aí, o que acontece, Rafa? A gente cai naquele pensamento que eu discuti com você de manhã. A gente cai no Bauman. Por quê? O que acontece? Não sei se eu estou antecipando, mas aí depois a gente volta também. A gente cai no Bauman. Por quê? A gente cai naquela ideia da modernidade líquida, né? Que isso eu acho que é muito mais sociologia do que filosofia propriamente dito, apesar do Bauman ser um dos grandes nomes da filosofia contemporânea. Aqui que acontece? O momento histórico que a gente vive, né? Essas relações entre as pessoas, elas estão em transformação extremamente rápida e tudo se torna imprevisível. A gente não sabe o que é agora já não é depois. Eu lembro de uma frase, você que foi aluno lá da UEM também, eu não vou, de verdade, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas o professor Luiz Miguel usava muito de história moderna. Tudo que é sólido se desmancha na tempestade. Eu acho que era isso. Sim. Se desmancha no ar. Se desmancha no ar. Isso. É o Bauman mesmo. Acho que é do Bauman mesmo. E o Luiz Miguel usava muito isso. E me marcou. Sempre que eu penso em sociedade, eu penso na modernidade líquida, eu visualizo essa questão. Por quê? A gente está num tempo de transformação, de rapidez, nada é durável, tudo se transforma. E anterior a esse tempo, né, daí pensando na ideia de gerações, a geração dos nossos pais, a impressão que eu tenho, tudo era mais sólido, né? Até o Bauman fala disso, uma modernidade sólida.
onde as comunidades, os laços de identificação entre as pessoas, né? As ideias, elas de perenidade, de eterno, elas se davam, traziam para a gente aquela sensação de segurança. Então, tudo mudava, mas era lento, era tranquilo. Agora o homem ele não consegue mais dar conta dessas mudanças. Por quê? Porque essas mudanças elas estão cada vez mais aceleradas, malucas. Antes você tinha que fazer uma faculdade, agora é uma faculdade e uma pós no mínimo. Agora é uma faculdade, uma pós e falar uma outra língua. Aí depois é a faculdade. É tudo muito rápido, numa intensidade muito veloz e a gente já não se reconhece nisso. As pessoas, eu vejo dentro dessa quarentena, fora todos os problemas, muitas pessoas estão com problema tendo que encarar elas mesmas. As pessoas estão com dificuldade de se encarar, porque a gente vive tanto pro exterior. Cara, tudo que você vai fazer hoje remete pro exterior. Poucas coisas remetem à reflexão. Você vai sair, você vai ver tudo que você vai fazer. É sempre para fora, para fora, para fora. A pessoa, às vezes, ela passa a vida toda sem saber quem ela é. Sem saber de fato o que ela gosta, sem saber de fato as coisas que ela pensa. Muitas pessoas não sabem nem por que pensam as coisas que pensam. Elas nunca pararam para pensar por que eu tenho essa ideia. É maluco demais. De onde veio isso? E aí acabam abraçando esperanças políticas, achando que uma doutrina política vai ser capaz de mudar o mundo e salvar o mundo. Acabam abraçando as mais variadas ideias. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que ele é o criador da logoterapia. Ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, né? Que ele escreve esse livro depois de ele ficar alguns anos no campo de concentração, sendo o próprio autor um judeu, né? Que ele fala que o homem, ele aguenta tudo na vida, mas se tiver um sentido. E talvez a grande crise da sociedade moderna sejam várias vidas sem sentido, onde o tempo, a vida passa como uma locomotiva, você não se reconhece, você trabalha, fica sempre num fluxo de informações muito alto, e não sabe quem é, não sabe por que vive, não sabe nem no que acredita. Ô, Rafa, mas aí é muito legal, porque daí você estava falando de sentido, né? E o que acontece? Aí eu vou lembrar de um outro autor da nossa época de faculdade, que é o Hobsbawm também. Eu acho que o Hobsbawm morreu em 2012 ou 2013, né? A morte dele é bem recente. E o mais maluco disso, cara, é a obra-prima dele para mim, porque eu sou um amante dessa época, A Era dos Extremos. O século XX, aquela leitura que ele faz. E olha o nome disso, como ele trata o século XX. A Era dos Extremos. Fascismo, e aí você pega... nazismo, comunismo. E comunismo é tão ruim quanto fascismo, gente. Pelo amor de Deus. Não tenham paixões políticas por totalitarismo. Que qualquer tipo de totalitarismo é coisa de maluco, porque eu penso que é uma discussão que ela está tão aquém do que a gente precisa falar hoje, que é bobeira. As pessoas, Mariana, precisam, de modo geral, de um paraíso. As pessoas perderam a fé em Deus, mas o ser humano ainda parece que precisa de uma fé. E às vezes essa fé vai para onde? Vai para a política, vai para vários outros aspectos. Entendeu? Então, assim, a pessoa passa a acreditar, as pessoas têm que acreditar em algo. O problema é que nessa vida sem sentido, por exemplo, um pai de família, ele aguenta todas as dificuldades, se ele amar a sua família, estou levando em consideração que a pessoa é uma pessoa correta, né? Ele aguenta todas as dificuldades pela sua família, trabalha até mais tarde, ou se não fala de Corinthians e Matheus, eu não aguento mais esse time agora. Ele aguenta todo tipo de problema em prol dos filhos que ama. Se ele tem um sentido, se você tem um sentido maior para as suas ações, você aguenta o sofrimento, você tolera muito mais. Mas hoje em dia, qual que é o maior problema? As pessoas não têm no que acreditar. E quando eu digo no que acreditar, é valor. Valores mesmo. Por quê? Os valores são fruto do imaginário. O imaginário ele se forma através do quê? Da literatura, do cinema, das artes, da filosofia. Hoje em dia isso é visto como perda de tempo, porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro, entende? Por exemplo, o garoto ele pode ser um amante da filosofia. Se ele pegar para ler algum livro de filosofia ou de literatura, né, as pessoas em volta vão olhar e falar: por que você está perdendo tempo com isso? Você vai ganhar dinheiro com isso? Olha a cabeça das pessoas como se a finalidade da vida, a finalidade da existência, fosse única e exclusivamente produzir. Por isso que o povo chega com 40 anos e está tomando coquetel de Lechotan, tomando um monte de Rivotril, porque a vida é muito mais, cara, do que só isso. A vida não pode ser só isso. Eu conheço um camarada que ele fala assim: você é inteligente? Você usa a sua inteligência para ganhar dinheiro? Aí se você responder que não, ele vai virar para você e falar assim: então não serve de nada. Eu acho isso muito louco. E aí deixa eu só fechar aqui esse raciocínio. E aí a Era dos Extremos, vamos pegar aqui alguns acontecimentos da Era dos Extremos. Vamos tentar pegar por ordem cronológica? Você me ajuda? Manda ver. Você que manda, cara. Sinta-se em casa. Primeira Guerra Mundial,
Primeira Guerra, Revolução Russa, comunismo. Década de 20, ascensão do fascismo. Década de 30, ascensão do nazismo. Exato. Final de 30 a 40, Segunda Guerra Mundial, que se a gente for falar da Segunda Guerra, o Holocausto, a gente vai chegar aí daqui a pouco, né, que eu tenho algumas coisas para pontuar sobre memória, que eu queria que você falasse também. E... o Heron, obrigado, Heron. Obrigado, essa discussão é para vocês, galera. Ô, Heron, tenho saudade de dar para você, cara, de verdade. Tenho saudade de dar para você. Eu queria registrar isso em live. Esse moleque é gente boa demais. O Heron tem que aparecer lá visitar a gente, cara, de vez em quando. Tem que dar um susto na gente, seu japonês, Zé Ruela. Manda continuar. Só, todos os fatos que você citou, Mariane, são fatos onde, antes de você continuar, as pessoas tentaram transformar um paraíso na Terra. Tentaram transformar, de alguma forma, transformar a vida em perfeição. Isso é impossível. E todas as vezes que o homem tenta trazer o paraíso na Terra, ele traz o quê? O inferno. Nazismo, fascismo. Nada mais que destruição. E aí, o que acontece? Nem vou falar de outros fatos. Vamos pensar no mundo pós-1950, um pouquinho. Aí, o que acontece? Essa instabilidade muito grande, aí isso ainda vem a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que eu penso que ela traz um imaginário de pavor tão grande, ou pior que a da própria Segunda Guerra. Porque na Segunda Guerra você estava vendo os acontecimentos ali, de certa forma, mas na Guerra Fria era tudo meio velado, né? Eu acho isso muito louco. Existe uma coisa muito velada. De tensão, né? E isso mexe muito com o imaginário do ser humano. E aí vem as incertezas. Tudo aquilo que era sólido se torna liquidez. Trabalho, família, amor, identidade. O que a gente começa a produzir? Isso o próprio Bauman dizendo. Angústia, ansiedade, medo. Nós nos tornamos a geração, o quê? A geração do Rivotril. Aí a gente acaba perdendo a identidade. E quando eu falo do homem perder a identidade e se tornar angustiado, eu me lembro de um filme que eu até citei para você. O filme Lincoln, já respondo. E eu acho que não é o Marx, eu acho que isso aí é o Rousseau, né? Isso é o Rousseau. E aí eu me lembro daquele filme A Onda. Lembra, Rafa? Acho que você já trabalhou ele também. E o filme A Onda, pessoal, para quem não assistiu, ele retrata um pouco do nazismo, sobre uma discussão entre alunos e professores, e o professor dizendo que seria fácil o nazismo retornar. E os alunos duvidaram. E antes do professor começar a fazer a experiência dele em sala de aula para mostrar o que era o nazismo, e aí eu lembro, porque, gente, fascismo é legal pra caramba. É ou não é, Rafa? Eu sempre lembro da música do Humberto Gessinger. O fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante fascinada. O fascismo, ele vem numa ideia... Quando eu falo legal, pessoal, não é porque foi bacana matar judeu, não tem nada disso. Estou falando de legal porque ele te faz pertencer a um grupo. Ele te dá uma identidade, ele te dá um propósito. E o homem busca esse propósito. E no filme A Onda, um pouco antes da experiência do professor, o Sr. Heinger, eu acho que era esse o nome dele no filme, os meninos, os alunos estão numa festinha e um começa a conversar com o outro e fala assim, eu até anotei a frase. Hoje, o mundo está um tédio. Nós não temos mais com que se revoltar. Isso é bem no comecinho do filme. Olha que maluco. Eles acabam entrando para a onda, eles acabam entrando em busca de autoritarismo para ter o quê? Um sentido na vida. Olha que maluco isso. Rafa. Então, depois dessa última fala do Mariani, eu acho importante ressaltar o seguinte. Todos os exemplos do Mariani trouxeram da ideia do quê? O início do século XX ele é pautado na ideia do totalitarismo, onde as pessoas devotavam a sua fé em algo maior do que elas, a pertencer a algo. Um nazista se sentia parte de um projeto maior, que é o nazismo. Um fascista se sentia parte de um processo maior, que é o fascismo. Um fascista, né? Mas qual que é o ponto? Corporativismo, né? Isso, claro, exato. Sentimento de grupo. As pessoas, de certa forma, hoje, na modernidade, depois que esse sentimento passou, porque isso são coisas ruins, de certa forma, né, se atolaram ainda mais no mercado de trabalho, e o que emergiu? Um vazio. O que está por trás de tudo isso, eu não quero ser piegas aqui, tentar dar uma resposta última para as coisas, a vida é muito mais complexa do que isso.
Entretanto, o maior problema da vida do homem na modernidade, a partir do século XXI, é que ele vive, mas não tem sentido na própria existência. Entendeu? O Jordan Peterson, nas 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, né, um livro muito bom, inclusive, ele vai citar um pouco disso, que as pessoas não sabem, não encontram mais os seus papéis. Ela não sabe mais o que ela quer. E o que acontece? Onde não há nada, quem não sabe no que acreditar, acredita em qualquer coisa. Tem até uma frase, né, da Alice do País das Maravilhas, onde a Alice encontra aquele gato em cima de uma árvore, e o gato fala: Alice, para onde você quer ir? Aí ela fala: não sei. Aí ele responde: então vai para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E isso atormenta as pessoas, porque a vida, ela vale a pena ser vivida quando você tem um sentido, quando você encontra um sentido para viver em função dela. Agora, o que atormenta as pessoas? As pessoas, desde muito novas, caem em uma esteira, porque, por exemplo, o cara na Segunda Guerra Mundial, né, que ia para um soldado e lutava, ele leva a sua vida inteira dele como um grande herói de guerra, ele tem uma narrativa. Agora, para pensar hoje. As pessoas passam, a partir disso, a amadurecer, mas... O professor Rafael entrou aí, de literatura. Opa, ei, Rafa. As pessoas passam a amadurecer mais tarde, as pessoas passam a assumir compromissos mais tarde, as pessoas passam a não saber para onde ir, porque não tem bons exemplos. O ser humano, o René Girard chama isso de desejo mimético, né, que as pessoas têm a necessidade de copiar e ter bons exemplos. Então, vai gerando uma bola de neve, é uma espécie de niilismo, né? É uma espécie de niilismo. O Sartre, o Albert Camus vão trabalhar isso, né, ali no final dos anos 80 ali. E onde a gente chega nisso, de certa forma, da modernidade? O homem, só para eu encerrar aqui, pessoal, só para eu poder finalizar, onde é que o homem chega no final disso tudo? Ele se vê existindo, mas não vivendo. Ele não se enxerga na própria vida. Ele não sabe no que ele acredita, ele não tem bons exemplos, então ele passa a fazer o quê, de certa forma? A ter um amadurecimento tardio, a demorar para assumir responsabilidades. Ele tem medo de encarar a realidade ao seu redor e passa a acreditar em qualquer coisa. Passa a acreditar em qualquer coisa. Porque, entenda uma coisa, entenda o que eu vou dizer. O ser humano sempre procura algo para acreditar. E se você fala assim, eu não acredito em nada, é porque você não sabe no que acredita. Eu não estou falando no sentido de fé, né? Mas enfim, continua. E aí que tá. Por quê? Como o homem ele perde essa identidade? Eu penso que o homem ele perde a identidade pela memória, pela falta da memória. E eu não vou minimizar aqui, eu não quero ser hipócrita, tá? Mas eu penso que desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tem um grande... Ó, o Elvio, grande abraço, Elvio. A gente não tem um conflito de grandes proporções no mundo. Claro, continuaram a ter guerras, tensões. Poxa, se a gente for falar aí de ataques terroristas e tudo mais, só que não uma mobilização mundial como houve a Segunda Guerra. Então eu penso que no pós-Segunda Guerra, o mundo se tornou um pouco pacífico. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer nessa ideia, Rafa, uma sensação de tranquilidade para o homem, né? Repete, cortou aí tua imagem. Deu uma sensação de tranquilidade, onde agora, como o homem ele não precisa mais se preocupar em sobreviver, ele passa a ir atrás de certas futilidades ali, porque agora a vida ela não é a luta pela sobrevivência. Pode continuar. É exatamente isso. E aí? O que passou a acontecer? Como a gente não teve mais grandes transformações simbólicas, assim como você falou, o que acontece? Passamos um período de paz, aquelas pessoas que viveram os horrores da guerra, os horrores do Holocausto, elas começaram a morrer. Ocorre que quem viu todas aquelas barbaridades, elas estão morrendo. O mundo, ele começa a perder um pouco da sua memória. Então, nós não vamos mais nos preocupar com horrores de guerra, com pessoas que morrem. As pessoas passam até a acreditar que a paz é o natural. Gente, o natural não é a paz, é o conflito. A paz é uma conquista. As pessoas passam a achar certas coisas que não são normais, porque vivem em tempos tranquilos. Por exemplo, a ideia da paz. As pessoas acham que na história da humanidade a paz é a regra. A paz é a exceção. O normal é a regra, o conflito.
por exemplo, a vida que nós vivemos hoje, nós temos hoje, ela é muito melhor que muitos, né? Eu falo assim, quem está assistindo essa live, se você está assistindo essa live, você se encaixa nisso que eu vou falar. Você vive melhor que muito rei da Idade Média. Então a gente esquece da luta pela existência. Então, quando o homem ele começa a cair nesse roteiro que você falou, né? Ele passa a encontrar essas dificuldades. Pode encerrar a ideia, né? Que daí depois a gente continua. E aí, Rafa, eu acho que isso é bem legal. Por quê? Esse homem que ele perde a memória, ele acaba não conseguindo lidar com alguns problemas que gerações anteriores, não estou falando de geração da década de 50, da década de 40, não, estou falando de séculos de história. Eles não conseguem lidar com coisas, por exemplo, como a própria morte. Eu sei que já se tornou um assunto chato pra caramba, que é o Covid-19, mas eu não estou minimizando as mortes que aconteceram, não vou omitir opinião, mas eu achei uma coisa muito louca. Eu vi no Instagram de uma pessoa que um dia desses aqui da semana nós tivemos aproximadamente 500 mortes, né? E aí a pessoa colocou uma foto como se fosse uma projeção num prédio, que 500, eu não vou me lembrar a frase, que 500 pessoas naquele dia perderam seus amores, alguma coisa assim. E eu me lembro que a ideia de morte, que nós que estudamos a história, ela vai muito além dessa questão da morte em si apenas pela carência de perder alguém. Ela ia muito além dessa questão. E o que acontece? Agora as pessoas estão morrendo, e não estou minimizando a morte, mas a memória se perdeu, as pessoas não sabem lidar com a perda, com a emoção, elas não sabem lidar nem mesmo com elas mesmas, quanto mais com esses problemas externos. Então, eu vejo assim também, que existem, acho que, vários fatores que nós temos que levar em consideração. Eu acho que a humanidade ela sempre teve problemas e dificuldades, né? Isso aí é uma coisa meio que natural. Então, a morte, antigamente, ela era muito mais presente no cotidiano. Uma coisa que você não vê sempre, você esquece. Tem até um ditado alemão que ele diz que caminhos que não são percorridos com certa frequência, cresce grama. E é verdade. Então, se você... Por quê? Mas isso só foi possível pela própria qualidade de vida que a humanidade gerou. Entretanto, a humanidade, assim, eu quero que vocês entendam que a humanidade sempre teve esses problemas, sempre teve algum tipo de problema, algum tipo de situação. O problema que nós estamos focando agora, nesse momento, é que certos pilares que fizeram parte de toda a história da humanidade não estão mais presentes na modernidade, e isso está fazendo o quê? Com que haja inúmeras consequências, principalmente nesse aspecto psicológico de compreensão da vida. Essa ideia de perder a memória, né? As pessoas têm que entender que a humanidade ela não começou ali de 2000 para frente, por exemplo, né? Que tudo que nós tivemos foi uma conquista. E que a vida, de modo geral, ela é difícil, ela é complicada, né? Ela é cheia de nuances. Então, assim, o ponto mais importante aqui é entender que, acredito eu, né? Dentro de toda essa situação, que essa geração que nós convivemos, lidamos, que você, a gente também faz parte, a gente acaba sendo uma geração muito privilegiada dentro do que a humanidade prosperou e fez e produziu até agora, só que a gente não sabe muito bem como lidar com certas coisas e acabamos em muitos aspectos, né, entendam o que eu vou querer colocar, mas acabamos em muitos aspectos tão perdidos quanto, porque só ter as coisas não é mais o suficiente. Falta preencher algo, e esse algo, esse sentido, essa existência, que é uma coisa muito mais profunda. Esse lance das gerações, esse choque, né, memória, eu me lembro, eu sigo diversas páginas de bobeira, né, na internet, Rafa, e aí eu me lembrei, é um exemplo bobo, mas que eu acho que é cabível, sobre pensar que o mundo começou de 2000 para cá. Um exemplo besta, eu vi lá o pessoal discutindo quem foi melhor, se foi Cristiano Ronaldo ou se foi Messi. Aí o cara de geração anterior, ele coloca assim, o melhor desses caras, posso citar, ele colocou Romário, Stoichkov e o holandês, poxa, me fugiu, Van Basten. Aí ele escreve embaixo, mas vocês não estão preparados para essa discussão.
É a Tá. questão da memória, como Só ela que, por se outro lado, perde. também, aqui que a gente pega para ver um certo saudosismo, né? A gente também tem essa mania de achar que a Também. nossa época foi melhor, né? A gente pega, sei lá, na minha época não era assim, eu na sua época. Por exemplo, quando um pai vai contar para algum filho como ele era no passado, ele nunca fala assim, filho, eu também era um amor, eu também tinha problema. Não, ele é sempre o melhor, ele é sempre o mais incrível, as histórias dele são sempre fascinantes. As As mais pessoas também têm legais. esse tem sempre esse problema do saudosismo também. Mas o que eu quero, assim, de certa forma, igual esse que você colocou, né? Por exemplo, do Van Basten, do Romário, essas figuras. A gente sempre vai estar com esses problemas ao nosso redor. O ponto é entender o problema de cada época, né? E que nada vem do nada. Até esse problema que nós vivemos agora, ele é fruto de uma série de situações que foram acontecendo. Daqui 100 anos, pode ser que a humanidade encare outras coisas. Entende? Então, nesse momento, talvez antes, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma prosperidade de modo geral, tá, pessoal? Na qualidade de vida de modo geral. Uma prosperidade muito grande dentro da história da humanidade. Nós nunca fomos tão prósperos dentro da história da humanidade. Só que, de certa forma, essa prosperidade não é sinônimo o quê? De sentido. O sentido da existência, o sentido das ações, o sentido da vida, e isso gera uma série de situações. Pode falar que depois eu termino. Olha que maluco, é que você falou isso, aí eu me lembrei de uma obra do Nicholas Carr, escritor estadunidense, né? Eu detesto o termo americano, então eu gosto de falar estadunidense. Ah, E a obra dele chama Geração Superficial, o que a internet está fazendo com nossos cérebros. Cara, olha como a internet, né, ela nos aproxima, ela nos propicia uma porrada de coisas que nós jamais imaginaríamos. Nós estamos aqui retidos em quarentena, o Rafa lá na casa dele, eu na minha, a gente interagindo com a galera de Astorga. Eu creio que nós estamos em 3 cidades diferentes ao mesmo tempo, né, Rafa? exato. E olha que maluco isso, a internet ela vai trazer essa capacidade para a gente, né, de desenvolvimento mental, de uma ferramenta que o indivíduo ele vai além de todos os conhecimentos que ele já teve. Só que, ao mesmo tempo, ela traz o indivíduo para um mundo virtual. Ela cria um mundo que não é real. Santa Fé também. O Rafa está assistindo. O Rafa falou lá de Santa Fé. Dá-lhe nossa querida Santa Fé. Manda ver aí, Exato. Rafa. Rafa, esse mundo, de certa forma, que é criado em torno disso, por exemplo, o acesso excessivo às redes sociais e à tecnologia, né, de certa forma, ele pode ter coisas positivas, como, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, né? É ótimo, cara, temos materiais pra caramba online ali, em PDF, troca de informações, só que, por outro lado, isso também pode ser nocivo. Nossa, até no Mato Sorriso Grosso. Mato Grosso. Aí sim. Caramba! Então, só que isso também pode ser nocivo, né? Dependendo da forma que usa. Como, por exemplo, crises de ansiedade, dependência. Quantas vezes a gente não pega o celular e abre as redes sociais, mesmo que não tenha notificação nenhuma, e a gente fica olhando, né? O WhatsApp, o Insta. Então a gente meio que se vicia nisso também. O ponto mais importante é que aqui, de certa forma, o ser humano, né, dentro da tua vida, dentro do teu cotidiano, dentro do dia a dia. Agora eu vou falar de um outro autor, o Theodore Dalrymple, que é um pseudônimo de Anthony Hopkins, né? Anthony Daniels, perdão, que é ele escreve 2 livros que eu gosto bastante, que é o Vida na Sarjeta, e também ele escreve o Podres de Mimados, né? Ele é um médico inglês, onde ele vai falar basicamente sobre as consequências dessa sociedade. Pessoal, pesquisem sobre esse autor, Theodore Dalrymple, tá? Vida na Sarjeta, Podres de Mimados, nossa sociedade, nossa cultura, ou o que restou dela, não como um estrondo, mas como um gemido. É um dos autores que eu mais gosto de ler. E por que eu gosto muito dele? Porque ele tem essa capacidade, de certa forma, de perceber que tudo isso, como que nós citamos, né, falando até agora essa quantidade de informações, chegou em um outro ponto também que eu queria levar para essa parte final, para a gente já ir encerrando, para não deixar muito longo também, que... Até porque já foram 45 minutos. Meu Deus do céu, a gente tinha falado 20, hein? E que no final das contas, né, as pessoas que vivem ansiosas, preocupadas, ao mesmo tempo que demoram para assumir responsabilidades, demoram para amadurecer, demoram para tomar as rédeas da própria vida, se esquecem que tem uma coisa chamada relógio biológico. E na hora que se confrontam com a realidade, não aceitam a realidade de fato como ela é. Ele cita o fato, por exemplo, de criminosos que matam, assaltam as pessoas ali em determinado momento e se acham no direito de fazer isso, porque se acham vítimas da sociedade, porque acham de fato que de certa forma, tudo aquilo é justificável. Então, o problema disso tudo é que
toda essa nossa sociedade também fez o que, de certa forma? Com que o senso de responsabilidade, de maturidade, ele escorresse entre as nossas mãos e fosse líquido. Né? Então as pessoas já não sabem mais quem são, não sabem no que acreditam, não se acham culpadas de nada, ao mesmo tempo que se cobram por tudo o tempo todo, não sabem para onde ir, e as pessoas passam a vida inteira com aquela sensação de que não estão vivendo. A vida parece que está sempre amanhã, sempre no futuro. Agora nunca parece que é bom o suficiente. Tanto é que a gente ama planejar, porque é muito bom e reconfortante pensar que o amanhã vai chegar. E é complicado isso, né? E olha que maluco, né? Você falou assim... dessa sociedade que se perde, e o Nicholas Carr ele fala muito que a internet ela é essa ferramenta, né, que absorve o indivíduo para o mundo virtual. Ele acaba se perdendo dentro desse mundo virtual, ele perde a noção do que é real, né? Uma coisa até meio Matrix, né, que é um filme da nossa geração, da geração do Exato. Rafa, lá de Santa Fé também. E quando a gente pensa nessa ideia do mundo virtual sendo... o indivíduo pensando que esse mundo virtual é o mundo real, a gente mergulha em alguns problemas e que eu preciso falar disso um pouco. Nesses dias de quarentena, o que a gente tem? A gente tem aula para preparar, eu falo nossos professores, jornais para assistir, nos atualizarmos. E aí eu fui para a internet para ler o que estava acontecendo, questões de governo e tudo mais, e aí um site, não vou ser indelicado de dizer qual, mas um site de notícias de grande repercussão, ao mesmo lado que estava a notícia falando dos problemas do governo federal, uma notícia enorme falando do rompimento de dois, acho que videobloggers, acho que Luísa Sonza e o Whindersson Nunes, não, olha a manchete, como o mundo ia lidar com a separação dos dois. Eu não aguentei, eu entrei na reportagem, dizia que alguns estavam fazendo até greve de fome. Que isso, cara? Isso não é mundo real, isso é mundo virtual. E mais maluco que isso, aí eu me lembrei de alguns anos, as pessoas faziam hashtags nesse mundo virtual falando de quê? O casal Bruna Marquezine e Neymar. As pessoas estavam esquecendo de viver a própria vida. Olha que maluco isso, cara. As pessoas estavam esquecendo de viver a própria vida para viver a vida de personagens que a vida deles nunca vai ser real para nós. O que eles ganham de dinheiro, o ritmo de vida, eles são eternos personagens. Mas isso aí, por quê? Só é possível perder tempo com isso se você preenche aquele vazio com esse tipo de coisa. Por quê? Volta naquela ideia daquele vazio que existe, sim, né, sempre existiu, mas que é tão próximo da sociedade em que nós vivemos. E aí as pessoas precisam preencher isso com algo. E acabam preenchendo com essas futilidades. Porque assim... Para pensar, para a pessoa perder tempo com isso, para a pessoa... a Vitória, a Fátima, o Bernardo e o William Bonner. Mas para a pessoa perder tempo com isso, olha as prioridades que ela coloca dentro da própria vida. Olha o tipo de prioridade que ela dá para a própria existência. A gente descobre muito sobre quem nós somos e sobre quem os outros são quando nós paramos para ver, de certa forma, sobre quais são as nossas prioridades e as prioridades dos outros. Tem uma frase que eu gosto bastante que é assim, que você descobre quem você é quando você se depara, né? Não é essa frase não é bem desse jeito, mas ela diz o seguinte, que você descobre quem você é, nas coisas que você acredita, o que habita dentro de você, quando você está, de fato, sozinho e você se depara com você. As coisas que você faz quando só você está fazendo. Por exemplo, quais são as prioridades que você dá na tua vida, né? Quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo, quando você não ganha nada com isso. Porque, por exemplo, se eu só gostar de ler para postar foto em rede social, eu não gosto de ler, eu gosto de me aparecer. Se eu só gostar de falar desses assuntos que eu falo com você só para esse momento, para ter curtida, Isso aparece muito, cara. Então as pessoas elas não gostam necessariamente de interiorizar, de aprender algo, mas essa é a ideia de ter curtida, de ter like, de mostrar. E isso é reflexo do quê? Daquele vazio anterior. Daquele vazio anterior que as pessoas precisam preencher e acabam preenchendo com essas, né, futilidades. Entende? Porque no final das contas, as pessoas... Opa, vou anotar, Rafa. Me manda no WhatsApp depois. Também já estou anotando aí, Rafa. Só para eu poder citar um outro caso importante, que eu gosto bastante, né, isso é uma coisa que vem sendo discutida desde o século XIX. Lá com Dostoiévski, desde Dostoiévski, já vem os autores russos, né, o Tolstói já vem trabalhando disso, dessa ideia desse vazio, só que, cara, o vazio que nós vivemos agora, de certa forma, ele é um vazio que ele não se esconde, mas ele é um vazio que gosta de se mostrar. E o mais assustador é
quando as pessoas se confrontam com isso, elas não param e pensam, poxa, eu vou mudar, eu vou tentar fazer melhor, eu vou tentar me aprimorar, eu vou tentar melhorar. Não! Elas se acham no direito de ser felizes, de fazer tudo que elas querem, de agir da maneira que elas bem entendem. Ah, Por exemplo, só para tá. poder encerrar, é igual a ideia da felicidade. As pessoas acham que todo mundo merece ser feliz. Gente, a felicidade não é um direito. A felicidade, na verdade, não é nem algo que existe o tempo todo. Então as pessoas ficam assim, eu também mereço ser feliz, eu também mereço isso, mereço ser aquilo. A ordem das prioridades na vida está corrompida. As pessoas nem sabem direito naquilo que falam, naquilo que acreditam. Entende? Isso é o mais preocupante. Pode falar. Agora vem a porrada final para a gente terminar. Sabe qual é o problema disso tudo? Ontem eu Qual? estava lendo uma reportagem da Elaine Brum. Elaine Brum é uma jornalista que ganhou o prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios de jornalismo, né, no Brasil. E ela falou um pouco sobre o despreparo da geração mais preparada. Olha, é exatamente o que a gente está falando aqui o tempo todo, despreparo da geração mais preparada, geração que não foi ensinada a criar a partir da dor. Eu acho que você, quando era criança, você vai se lembrar que lá no SBT, né, passava uma propaganda que dizia o seguinte, com crise se cresce. Eles colocavam muito essa propaganda. E olha essa pegada da Elaine. É uma geração que não foi ensinada a produzir a partir da dor. O rapaz citou o Rápido e Devagar ali. Esse livro é muito bom. Você já leu? Deixa eu perguntar para o rapaz aqui, depois ele comenta embaixo. Você já leu o Nicholas Taleb? Né? Acho que não sei se você acha que você vai gostar bastante também, mas continua. Então, e aí essa geração, o que acontece? Foi uma geração que foi ensinada que a vida é fácil, que vai chegar no mercado de trabalho, que vai chegar a ter uma profissão, e lá no mercado de trabalho ele vai ser a extensão da sua própria casa. Porque fala assim, porque o mercado de trabalho ele tem que mudar, porque se nós pegarmos empresas como a Google, como o Facebook, as pessoas elas ouvem música produzindo, mas nem todas as profissões são assim. Então ela foi criada a achar que ela chegaria no mercado de trabalho, que o seu trabalho seria extensão da sua própria casa. E tudo seria perfeito, né? Incrível. O seu patrão, ele vai ser complacente com você como seu pai e sua mãe são. Porque uma coisa é você fazer cagada dentro de casa, outra coisa é você fazer cagada no seu local de trabalho. Ninguém vai te dar a segunda chance. E quando isso ocorre, o que acontece com essa geração? Ela vai se sentir injustiçada, ela vai se sentir perseguida. Como se ela tivesse o direito de ser feliz, né? Como se fosse um direito. Exatamente, vocês estão tirando o nosso direito à felicidade, vocês estão nos causando dor. Então, como assim o mundo não é perfeito? Meu Deus. Pode falar. Não, mas é isso mesmo, que eu comentei assim, termina falando assim, como assim o mundo não é perfeito? Meu Deus! Eles são filhos de uma geração que não precisou de lutar. Por quê? Porque os pais deles que viveram um momento, falo de Brasil, viveram um momento pós-revolução militar, e aí o que acontece? Foram pessoas que geralmente tiveram que lutar, que buscar uma identidade, e essa rapaziada já pegou tudo pronto. Então eles não precisaram lidar com tudo isso. E agora vem a questão mais louca, Rafa, disso tudo. Sabe qual é? Qual? Que é a grande reflexão que eu quero deixar? Manda. Essa geração está entrando no mercado de trabalho. Exato. Exato. E isso aí eu acho que é algo que a gente não precisa nem comentar. Fica para reflexão. Esses caras um dia serão os gerentes, serão os professores, serão os doutores, os advogados, os médicos. São os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Parafraseando o grande Praga do filme Tropa de Elite, né? E eu, assim, para a parte final aqui, para deixar, o que eu queria deixar claro é o seguinte, que não há respostas fáceis para nada na vida. Mas o que mais me preocupa, diante de tudo, é ver que as pessoas às vezes passam a vida toda sem necessariamente procurar um sentido maior que ela mesma dentro da própria existência, como se a vida fosse levantar, comer, dormir, trabalhar, ou postar algumas coisas em redes sociais e fosse só isso, no final de semana ir para uma balada, tirar uma foto e beber, como se a vida fosse só isso, né? Como se não houvesse nada mais além disso, né, de importante. E o mais perigoso disso tudo, no final das contas, é que uma vida sem sentido uma hora cobra o seu preço.
E o sentido da vida, ele não está. O sentido da vida de cada um, ele é próprio, ele é, né? Cada um encontra o seu. Mas uma hora a vida vai te perguntar: por que você está aí? O que você está fazendo? Né? Por que você está agindo dessa forma? Essas perguntas vêm. E o Porque mais importante, não tem uma receita pronta. Não há não receita tem, não pronta. tem, não tem. Só que como a gente vive nessa sociedade, como você muito bem colocou, que se acha no direito de ser feliz, no direito de ter tudo, de certa forma, na mão, porque cresceram assim, viram dessa maneira, né, Viver é perigoso. muitas vezes é uma geração muito bem preparada intelectualmente, muitas vezes é uma geração que tem muito preparo, passa afinal de contas, a vida toda estudando, mas esse lado emocional, esse traquejo da vida, acaba ficando comprometido. E isso só vem através da formação do imaginário, né? Porque valores, ética, moral, coisas assim que pautam a boa vida do ser humano, não cai do céu. Não cai do céu. E essa parece até mais, né, Mariana? Parece até uma discussão assim que algumas pessoas podem falar: ah, você está falando disso agora, de certa forma? Como assim você está falando das... As consequências já estão aparecendo, já estão nítidas, já estão claras, evidentes. Só não vê quem não quer. Eu acho que foi um bate-papo legal, hein, Rafa? E Não, com olha o certeza, que eu o gostei Rafa falou: bastante. viver é perigoso. Guimarães Rosa. Genial, genial. Mas eu acho que é isso, né, Mariana? Acho que não vai ficar longo demais, a gente já está enchendo o saco do povo aqui. Rapaz, já deu quase uma hora. Faltam 4 minutos Meu Deus. para dar uma hora. Então vamos encerrar aqui. Então, beleza. Pessoal, quero agradecer a vocês que nos assistiram, nos deram essa oportunidade de discutir. Agradecer cada um de vocês aí, o professor Rafael, lá de Santa Fé, o Rafa, ficou prestigiando a gente aí. Poxa, Rafa, obrigado aí, você é um cara sensacional. Agradecer o Nelson, né, que deu essa ideia, proporcionou pra gente essa discussão. E, Calor, você é meu amigo, cara. É genial discutir com você, porque na prática você é o Calouro, mas... Aliás, na teoria. E na prática, quem tá aprendendo sou eu, velho. Obrigado. Quem me dera, cara. Eu agradeço você, Mariana, não somente por, né, por esse bate-papo que eu gostei bastante, bastante mesmo, mas também, assim, pela oportunidade, por ter essa conversa muito boa. Aprendi muito com você hoje também, pelo pessoal que estava assistindo a gente. Né, de verdade mesmo, agradeço muito e que se repita mais vezes. Pode ter certeza que eu e o Mariana vamos continuar esse assunto depois entre eu e ele. Né? Mas, assim, só para a gente poder encerrar então, eu gostaria de indicar alguns livros para quem se interessar. O primeiro deles, Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. Segundo, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Terceiro, Theodore Dalrymple, né? Vida na Sarjeta. E outro do Theodore Dalrymple também, Podres de Mimado. E assim, para encerrar, né, de certa forma, que é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, que é um livro de literatura do John Steinbeck, chamado A Leste do Éden. Quem gostou dessa discussão, se entrar em contato, tenho certeza que vão gostar muito. Mariane, forte abraço, valeu, fui! Beleza, meu velho. Galera, então é isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado por tudo aí. Fiquem com Deus. Também estou em... Valeu! Tchau!